Olá, agora que já falamos um pouco sobre a matemática elementar, podemos passar para aquilo que seria talvez o centro dos nossos interesses aqui no nosso curso, que é falar sobre funções. Antes de descrever as funções uma a uma, nas suas particularidades, é interessante introduzir aquilo que chamamos de elementos gerais de funções, ou seja, coisas que todas as funções terão que satisfazer. Então, nessa primeira aula sobre elementos gerais de funções, nós vamos estar introduzindo as definições de funções. Então, vamos, na verdade, diferenciar função de relação. Então, começando falando sobre o que é uma relação. Uma relação é, na verdade, uma regra de identificação de elementos de um conjunto com elementos de um outro conjunto, nesse caso aqui, por exemplo. Então, eu estou estabelecendo uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. E essas relações são sempre um subconjunto. Então, se isso aqui vamos chamar de R, R vai ser sempre um subconjunto, ou seja, vai estar contido no produto cartesiano de A com B. O produto cartesiano de A com B representa, na verdade, uma relação em que todos os elementos de A estão relacionados com os elementos de B. É como se tivesse aqui seta entre todos os elementos que estão aqui. Algumas relações vão especificar apenas algumas dessas setas, então vão ser um subconjunto do produto cartesiano. É importante notar algumas características aqui. Na questão das relações, por exemplo, não importa que elementos do conjunto de saída, que nós estamos chamando de A aqui, não estejam relacionados com outros elementos do conjunto de chegada, que nós estamos chamando de B. Também não vai importar o fato de haver elementos do conjunto de saída que estão relacionados com mais de um elemento de chegada no conjunto B. Isso vai ser exatamente a diferença entre uma relação e uma função. Então, as relações, o produto cartesiano, eu coloquei aqui embaixo, ele é, então, aquilo que eu falei, a relação de todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Se vocês se recordam, os elementos de A estão no primeira entrada do par cartesiano e os elementos de B estão na segunda entrada. Então, do elemento 1 ao elemento 4, todos estão presentes na relação. Se formos olhar agora essa relação R aqui, que eu chamei de R1, ela relaciona apenas o 2 do A com o 1 do B, o 3 do A com o 2 do B e o 4 do A com o 3 do B. Então, esses elementos aqui não estão presentes na relação. No caso do conjunto da segunda relação, que eu vou chamar de R2, nós temos aqui o 0 com 0, o 1 com 1, 0 com 0, o 1 com 1. O 4 aparece tanto com o menos 2 quanto com o 2, e o 9 aparece com 3. Então, este conjunto aqui é a expressão da relação. A relação é, na verdade, um conjunto, e, na verdade, como eu disse, um subconjunto do produto cartesiano. As funções também são subconjuntos do produto cartesiano, só que elas são um subconjunto com características especiais. Né? Então, vamos ver aqui. Uma função f, essa é a definição, tá? A gente sempre trabalha com as definições muito precisas. Uma função f é uma relação entre dois conjuntos quaisquer, A e B, que estabelece uma regra para associar a cada elemento de A um único elemento de B. Então vejam só que isso aqui tem duas informações importantes aqui. Cada elemento de A tem que estar na relação, e ele pode estar na relação com apenas um único elemento de B. Isso é muito importante. Então, isso tem consequências. Essa aqui é a maneira, digamos, matemática de se fazer especificar essa regra, essa definição.
Então, nós dizemos que a função f é do conjunto A ao conjunto B e associa a cada elemento de x pertencente a A um único elemento f de x pertencente a B. Então, um exemplo de função seria esse aqui. Vejam que todos os elementos de A estão na relação e nenhum elemento de A tem relação com mais de um elemento de B. Então, isso é o que define a função. Isso é o que nós vemos nas funções normais. Porque, claro, nós não vamos estar interessados em funções desse tipo aqui, em especificações de relações desse tipo, mas sim em funções desse tipo aqui. Isso que está aqui, que é o desenho da função, ou o gráfico, como nós vamos ver mais adiante, nada mais é que o conjunto que estabelece a própria f. O gráfico da f é o conjunto da relação. Então vejam só, não existe nenhum ponto no conjunto de saída, que é o x, que tenha mais de um ponto associado a ele. Então nesse caso aqui só tem esse ponto de associação no conjunto de chegada y. Pode fazer um traço vertical aqui em qualquer ponto, que esse traço vertical vai encontrar o gráfico em apenas um único ponto, dizendo que a cada elemento de x do conjunto A, que é o nosso x grande, existe apenas um elemento f de x pertencente ao B, que é o y grande. Então é isso que define uma função, e o que nós vamos fazer mais adiante, depois desse capítulo, é ir estudando algumas das funções mais importantes da matemática e que são muito importantes para o estudo da física também. Então vamos passar para a nossa próxima aula.